Então vamos lá. Vamos para a palavra desta noite. Louvado seja Deus por esta palavra bendita, maravilhosa, linda, tremenda. Graças a Deus por esta voz que fala do altar, que é o trono de Deus aqui na terra. Eu louvo ao Senhor por isso. Tema desta noite: como e onde obter direção de Deus. Eu preciso de direção de Deus todos os dias. E você? Também, não é? Então, vamos aprender como obter essa direção. Onde está a direção de Deus? Diz o livro de Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, ao final dele, dá em caminhos de morte. Em outras palavras, nem tudo que reluz é ouro. E nós vamos hoje a discernir onde está a direção de Deus. Como nós vamos obter a direção de Deus? Para não errarmos, para não nos confundirmos. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, bondoso Deus, benigno, longânimo, maravilhoso, conselheiro. Hoje tu vais falar, Senhor, sobre os teus conselhos. Como nós vamos obter direção para a vida, Senhor? Onde estão os direcionamentos, os conselhos de Deus para nós? Nós precisamos urgentemente, Senhor, ouvir esta voz, porque nós precisamos, Senhor, da tua direção, dos teus conselhos para viver. Fala ao nosso coração, dirige os nossos passos, Senhor, e retira de nós, Senhor, todo engano, Pai. Que nós possamos hoje, Jesus, entender aquilo que tu queres dizer com clareza, nos submetendo também à autoridade da tua palavra, porque é a palavra final, a autoridade máxima. E nós, com ações de graças, já começamos a viver por fé o resultado deste ensino. Para a glória do teu nome, nós oramos com fé e dizemos todos amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos amados, eleitos, predestinados, pedras vivas, povo de propriedade exclusiva de Deus e também filhos desta abençoada igreja. Não existe na vida, não existe nada mais importante do que conhecer a vontade de Deus. Hoje eu tenho certeza absoluta que entre tantas coisas que nós podemos conhecer, que são importantes, nenhuma delas é mais importante do que conhecer a vontade de Deus. E grande parte dos cristãos hoje, grande parte do povo evangélico, do povo de Deus, busca em diversos caminhos respostas para a sua vida, e em especial para o futuro. Nós soubemos de um caso no Rio de Janeiro, lá na nossa sede. Uma senhora chegou e ela disse que os seus líderes no antigo ministério frequentavam sessões espíritas. Pastores de uma determinada denominação frequentavam algumas sessões espíritas. Eles iam buscar coisas sobrenaturais. Eles iam buscar lá maneiras de depois irem ao culto e vencerem o diabo, vencerem aquelas manifestações demoníacas dentro do culto. Isto que é uma abominação. Como é que uma pessoa cristã vai a um lugar de demônios para buscar alguma direção, para conhecer alguma coisa a respeito do futuro? Quando a gente fala de futuro, a gente sabe muito bem
que todo mundo quer saber sobre o futuro. Todo mundo quer saber o que é que vai acontecer amanhã, o que é que vai acontecer semana que vem, o que é que nos está reservado. Todo mundo quer saber alguma coisa do futuro. Mas eu queria que você soubesse que o que você tem que saber mesmo é conhecer a vontade de Deus. Você tem que conhecer a vontade de Deus para então saber o seu futuro. O seu futuro, o que Deus tem para cada um de nós, está diretamente ligado ao conhecimento da vontade de Deus. Se você buscar direção em coisas incorretas ou em lugares incorretos, a sua vida estará correndo perigo. Perigo grave. Muitas pessoas se atolam em problemas porque buscam a vontade de Deus em fontes erradas. Eu estou falando de cristãos. Buscam a vontade, buscam a direção para a sua vida, como se fosse a direção de Deus, em lugares errados. E acabam por se atolar mesmo em vários problemas. Então, a pergunta é: onde buscar a direção de Deus? Como ter uma direção certa? Como ter uma direção segura, confiável? Em João 7,17, Jesus diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, quem aqui quer fazer a vontade do Senhor? Conhecerá a respeito da doutrina. Então, se você quiser andar dentro da vontade de Deus, você precisa primeiro conhecer a doutrina. Se ela é de Deus, e disse aqui, se eu falo, Jesus disse, por mim mesmo, porque eles desassociavam Jesus de Deus. Então, Jesus disse, para você saber quem é Deus, para você saber qual é a vontade de Deus, você precisa primeiro conhecer a respeito da doutrina, conhecer a revelação da doutrina, porque é na doutrina que Deus fala de si mesmo e revela a sua vontade. Onde está a doutrina de Deus? Na sua palavra. Então, bispo, eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida. Primeiro você precisa conhecer a doutrina. Porque é através da doutrina que Deus se revela e que Deus revela a sua vontade. E ele diz no versículo 18, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Então, se você tentar buscar em fontes que você acha que são as fontes certas, você estará buscando a sua própria glória. Então não é onde nós achamos, não é onde falaram que ali está a revelação, o futuro, a vontade de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. E nele não há injustiça. Então, nunca haverá injustiça se você buscar a glória de Deus. Não é o que acham por aí. Não é o que eu acho, o que você acha. O que nós achamos não é a vontade de Deus. A vontade de Deus está na doutrina. Quando ele se revela pela palavra e ele manifesta o seu querer. Qual é a sua vontade? Então, eu acho, parece, disseram, não interessa. Isto é glória humana, isto é glória própria. Não leva a conhecimento da vontade de Deus. Quando nós procuramos a glória de Deus, aí, diz a Bíblia, não haverá injustiças, não haverá perdas, não haverá armadilhas, não haverá nem armas forjadas contra a sua vida que vão prosperar. Você não cairá no laço do passarinheiro. Por quê, bispo? Porque você não está buscando a sua glória. Você não está buscando a glória humana, e sim a vontade de Deus. Então, para eu lhe falar da fonte verdadeira, onde está a vontade de Deus, a direção de Deus, né? Para eu lhe falar da fonte verdadeira, eu preciso lhe mostrar primeiro quais são as fontes erradas. Para a gente ter clareza de que essas fontes não falam por Deus, não mostram a vontade de Deus. Isso é muito sério. Eu posso chegar aqui e falar da fonte verdadeira, mas existem muitas fontes que parecem verdadeiras.
mas são ilusões e são artimanhas de Satanás. Então, eu primeiro vou lhes falar das fontes erradas, das fontes irreais. Primeira, não busque a vontade de Deus na cultura popular. Vamos começar a entender isso, que isso aqui é sério, não é? Você sabe que há um ditado popular, e isso vem de muito tempo, que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. Todo mundo conhece isso. Isso não está na Bíblia, e isso é invenção do inferno. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. É que um jogador famoso fazia, certa vez, uma propaganda a respeito de o que era aquilo? Um remédio, um comprimido, uma vitamina, sei lá o quê. E ele dizia que aquilo era muito bom, que o povo todo tomava, que a voz do povo era a voz de Deus. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Nunca. Nós não estamos aqui para ouvir a voz do povo. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Amém? A voz do povo é a voz do mundo. E o mundo jaz no maligno. Então, o mundo, ou a voz do povo, fala o que o maligno fala, o que o maligno dita. Então, não siga nunca os conselhos do mundo, os conselhos do povo, da cultura popular. Aliás, não siga nunca os conselhos de quem não tem o Espírito de Deus. Amém? Olha o que diz Romanos 12:2, que nós conhecemos tão bem. E não vos conformeis com este século, com estes conselhos do mundo, com a cultura popular, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se a sua mente estiver em linha com a palavra de Deus, você vai experimentar, você vai vivenciar, você vai ver na prática o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Mas enquanto a mente estiver moldada, estiver recebendo, sendo alimentada pela voz do povo, pelo mundo, pela cultura popular, é impossível de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem está entendendo? Quer ver que coisa Deus diz em Êxodo 23:2? Não seguirás a multidão para fazeres mal. Cuidado, porque a multidão sempre anda na contramão. A multidão sempre incita a alguma coisa contra, incita a rebeldia. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Veja que é possível a maioria torcer o direito. Eu não preciso entrar em detalhes deste país. O que nós temos visto pela história brasileira é uma maioria entrando na jogada de uma minoria energizada pelo diabo e torcendo o direito. E o certo passando a ser errado. E o errado passando a ser certo. Mas sempre a maioria aí fora, guarde isso, torce o direito. E eu não posso seguir o que a voz popular diz. Então, primeiro lugar, onde não está a vontade de Deus, onde você não deve buscar a vontade de Deus, não busque a vontade de Deus na cultura popular, na voz do mundo. Amém até aqui? Segundo lugar, não busque a vontade de Deus em circunstâncias. Como assim, bispo? Às vezes a pessoa diz assim, sabe, pastor Maurício, domingo, depois do almoço, eu fui dar uma sonequinha, fazer a cesta, e eu dormi demais. Dormi, perdi a hora, não vim ao culto, perdi o culto. Mas eu creio que foi a vontade de Deus. Percebem? Como as pessoas usam, às vezes, as circunstâncias para falar que foi a vontade de Deus? Não, senhor. Não, senhora. Não aceite circunstâncias como vontade de Deus. Ao contrário, circunstâncias contrariam a vontade de Deus. Quer ver o que aconteceu com Jonas? Capítulo 1, versículos 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo:
Olha que coisa interessante. Veio a palavra dizendo, Deus falou o que ele queria. A vontade dele está explícita, falada a Jonas. Qual era a vontade do Senhor? Jonas, eu quero que você se dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Qual era a vontade de Deus para Jonas? Dispõe-te, vai para Nínive. Está claro ou não? Isso era a vontade de Deus. O que diz o versículo 3? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Se você for olhar no mapa, você vai ver que é o lado oposto. Tá? Nínive está aqui, Tarsis está no extremo oposto. Ele se dispôs, ele disse, o quê? Deus está me chamando? Muito bem. A vontade dele é que eu vá para Nínive, só que eu vou para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Parece que ele disse assim, olha como eu estou certo. Deus mandou eu para Nínive, eu resolvi ir para Tarsis. E quando eu chego aqui, já tem um navio até me esperando. Que coisa maravilhosa. Está vendo? É a vontade de Deus que eu vá para Tarsis. Não é. Nós temos que tomar cuidado com as circunstâncias. Pegou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Para longe da presença do Senhor. Irmãos, coincidentemente, cuidado que coincidências, às vezes, são do diabo. Coincidentemente, estava ali um navio. Foi a vontade do Senhor. Que vontade do Senhor? Para com isso. Aquele navio ali não era vontade do Senhor. Era o diabo colocando ali de bandeja para que ele contrariasse a vontade do Senhor. Ele estava fazendo o oposto. Ele estava fugindo da vontade de Deus. Para longe da presença de Deus, diz a Bíblia. E quando se vai contra a vontade de Deus, como é que diz a moçada? O bicho pega, a coisa pesa, porque diz no versículo 4, mas o Senhor, ele estava tão contrário à vontade, que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Por que há tanto crente atolado em problemas? Por que a vida de tantos cristãos vivem em tempestades? Ora, porque fogem da vontade de Deus. Fogem da presença manifesta, das verdades que Deus anuncia. Deus diz assim, você vai fazer assim. E a pessoa muitas vezes diz, ok, só que eu vou fazer assado. Deus fala como é que é. A pessoa faz o contrário. Depois vem a tempestade. Começa a faltar dinheiro, os filhos começam a adoecer, o carro quebra todo dia, o emprego é ameaçado, o casamento balança, e aí o crente diz, eu não sei por que comigo as coisas são sempre tão difíceis. Porque você anda na contramão da vontade de Deus. Toda vez que Deus fala é para ser assim, e um filho de Deus faz assado, a tempestade vem. Quem manda? Deus. Deus manda a tempestade. Já entra direto debaixo da disciplina. Atos 27, vou lhe mostrar outro caso. Olha este agora. Aqui é Paulo, né? Paulo chamou algumas pessoas e disse assim, olha, nós não podemos entrar nesse barco e ir para tal lugar, porque Deus mandou ficar aqui. Não é legal a gente sair daqui. E a Bíblia diz assim, senhores, é Paulo que está falando, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Deus tinha avisado, um anjo apareceu a Paulo e disse assim, Paulo, é para você ficar nessa cidade, não é para viajar, não deixe o povo ir. Paulo foi e avisou. Falou, senhores, é o seguinte, é melhor a gente ficar aqui. Deus avisou. Essa viagem, se a gente sair, vai ser trabalhosa. Nós vamos ter problemas, vai ter dano, vai ter prejuízo. Não é só de perdas materiais, mas também da nossa vida. E diz o versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Aqui está um grande problema. Deus traz o seu povo, a sua casa, coloca um anjo para ser o porta-voz,
para trazer o recado, para falar qual é a vontade dele. E aí tem muito filho que dá mais crédito ao que diz o Jornal Nacional, ao que diz o Estadão, a Folha de São Paulo, ao que diz o vizinho, ao que diz um bruxo que não tem intimidade nenhuma com Deus, ao que diz sei lá quem, ao que diz alguém da lei, muitas vezes, que é eis que vejo, com aquelas batatadas todas, profetadas todas. Assim, olharam para Paulo e disse, um anjo me apareceu, eu sei quem fala comigo, olha a autoridade espiritual que estava sobre Paulo, ele diz, Deus falou que não é para fazer essa viagem. Deus disse, não vai dar certo, é para ficar aqui. Mas o centurião, era tão importante, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Às vezes, a tendência do ser humano é dar mais crédito àquela pessoa que não tem nada a ver com Deus, mas porque ela é especialista em marketing. Porque ele é economista, porque é professor, porque é sei lá quem, é um magistrado, é um ministro, é o presidente. Amados, a voz de Deus é inconfundível, ela é irrevogável, ela é irresistível, ela fala qual é a vontade do próprio Deus, e Deus fala conosco. Amém? Então assim, Paulo estava falando, mas resolveram dar mais crédito ao piloto, ao mestre do navio. Às vezes é uma esposa que está ali, em nome de Jesus, falando, Deus está falando, eu estou indo ao culto, Deus está avisando, é para pôr a casa em ordem, não faça esse negócio, isso é ilícito, está ali. Mas aquele marido está resolvido a seguir o curso do mundo, a dar mais crédito a alguém que lhe influencia tecnicamente, politicamente, socialmente. Olha, quando Deus usa um servo para falar a sua vontade, tem que obedecer. Versículos 14 e 15. O que aconteceu? Entretanto, eles foram. O navio saiu. Mesmo Paulo tendo avisado. Entretanto, não muito depois, a pessoa não vai esperar muito, amados. Não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Diz aqui, não muito depois. Amados, o tempo é com Deus, mas que vem um tufão, vem. Pode ter certeza. E tem gente que diz assim, eu não estou fazendo o que Deus falou, eu não estou obedecendo, eu não dou crédito a isso, está tudo bem, está tudo calmo. Entretanto, não muito depois, tem um tempo, não é muito tempo depois não, mas Deus sabe o tempo certo. Aí vem o tufão. O tempo é com Deus. Só que o tufão está preparado para aqueles que andam contrários à vontade de Deus. Há pessoas aí fora, amados, se deixando levar. Porque diz aqui, eles não podiam contra aquele tufão, eles não podiam contra aquele vento, sem poder resistir, cessamos a manobra, pararam, não tem mais o que fazer. E nos deixamos levar. Você sabe quantas vidas estão sendo levadas porque não conseguiram rebater o tufão, não conseguiram fazer mais manobra nenhuma e agora tem que deixar levar, não sabe, vai do jeito que vai, está sendo levado. E aí fora muita gente está se deixando levar por álcool, por drogas, por cigarro, por vozes, por circunstâncias que são malignas, por desobediência da vontade de Deus, por querer fazer conforme os técnicos e não conforme a palavra do Todo-Poderoso. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido. Às vezes eu me sinto assim, pastora. Vem depois aqueles bilhetes, aqueles pedidos de oração, e eu disse, mas nós estamos avisando isso há tanto tempo, sendo boca de Deus, nós estamos falando tanto tempo que Deus quer assim, 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 assim. Entendem, Natália? Nós estamos falando, Deus está falando, mas Deus vem falando coisas de muito tempo. E as pessoas, não vamos dar ouvido. Não vamos dar ouvido. Diz aqui, senhores, na verdade era preciso terem me atendido.
e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Quem não atende à voz de Deus, vai ter o que na vida? Dano e perda. Agora, você entende por que tantos crentes com danos e com perdas? Porque resolvem fazer o contrário daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está ensinando. Você, esta noite, está aqui para você atender ao que Deus lhe disser. Porque senão, amado, você perdeu o tempo. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus. Você não pode olhar para o púlpito e me ver na carne, nem ninguém que sobe nesse púlpito. Aliás, é ordem de Deus. A ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. Ou nós nos vemos em espírito e entendemos o plano de Deus, e entendemos que Deus escolheu os nossos espíritos perfeitos desde antes da fundação do mundo, para fazermos a sua vontade, para manifestarmos a sua glória, para sermos instrumentos do seu fluir, ou tudo é em vão. Não me veja na carne. Escute o que Deus lhe fala pela minha boca. Porque se você me vir na carne, você não conseguirá ouvir Deus. E se eu olhar para alguém aqui na carne, eu não volto mais. Eu já fiz isso nessa experiência no passado. Se eu olhar alguém na carne aqui, eu digo, o que eu estou fazendo lá? Eu não mereço isso. Não preciso disso. Não vou passar por isso. Não tenho que me submeter a isso. Mas eu não olho ninguém na carne. Eu olho para o meu Jesus que diz, eu tenho um plano nessa vida, ainda com a carne dela. E você vai lá cumprir o seu. E eu não posso olhar você na carne. Você também não pode me olhar na carne. Você tem que ouvir a voz de Deus e submeter a voz de Deus. Não é a minha voz. Se você não entender que não sou eu, mas é Deus em mim, a esperança da glória para você. Nós estamos todos nos enganando, amados. Nós estamos todos nos enredando. Amém? Você está aqui para ser pastoreado. Não é para se deixar levar com a galera. Cuidado com a galera. A galera não é a voz de Deus, amados. O povo, a multidão, não representa Deus. Você está aqui para ter uma direção certa na sua vida. Muitas vezes, pastor Ricardo, a pessoa ouve o recado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, sabe lá que Deus é misericordioso. Sabe o que Deus diz, mas faz o contrário. E aí o euroaquilão vem. E vem mesmo. Vou dizer da minha experiência. Todas as vezes, no meu passado, que eu não tinha esta maturidade, este conhecimento, em que eu, Solange, insisti em fazer a minha vontade, eu levei um tufão no meio da cabeça. Todo mundo sabe que é verdade. Quando Deus fala, e você insiste em fazer a sua própria vontade, quando ela é contrária a Deus, vem um tufão. Vem, não vem vento? Vem tempestade. O navio bate para lá, e chega um momento que não dá mais para lutar contra, e você tem que se deixar levar. Aí vai saber onde é que vai parar. Onde é que vai dar isso? Por isso que nós começamos dizendo, olha, amados, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo deles, ao final deles, dá em caminhos de morte. Quantas vezes os crentes dão em caminhos de morte, porque acham que aquele caminho é direito? Mas Deus mostra qual é o caminho direito. Amém? Mesmo? Então, olha, vamos repetir aqui. Não busque a vontade de Deus na cultura popular. 2, não busque nas circunstâncias. A vontade de Deus não está nas circunstâncias. Amém? 3, vamos ver o ponto 3. Não busque a vontade de Deus em qualquer conselho, porque a vontade de Deus não está em qualquer conselho. Há muita coisa errada, especialmente se o conselho vem dos ímpios. Salmo 1, versículo 1, Deus está insistindo com isso, porque deve ter alguém aí sendo muito assediado por ímpios para seguir alguma direção. E Deus está, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, Deus vem falando, né? Então Deus está mostrando, não é esse cara, hein? Só que eu preciso falar até o nome. É que eu não sei. Só se Deus me revelar. Mas às vezes só falta isso, né? Tem irmãos às vezes que vêm falando, Deus falou só comigo, só faltou a senhora falar o meu nome. Não faltou. Você pode ouvir o seu nome agora, porque Deus sabe o que você precisa ouvir.
E Ele te ama tanto que Ele mostra qual é a vontade dEle. O que é que Ele tem para você. E Ele está dizendo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, guarde para sempre. Ímpio não pode dar conselho. Tem que ficar de boca fechada. Como ele não fica, é você que tem que tapar os ouvidos. Ímpio não pode lhe dar conselho. E há conselho ímpio até dentro de lugares chamados igrejas. Gente com Bíblia na mão, andando na contramão de Deus e falando coisa abominável. Nós ouvimos várias pessoas que chegam aqui de outros ministérios com problemas no casamento, dizem assim, não, eu fui procurar o meu pastor, contamos o que estava acontecendo, contei o que se passava e ele diz, separa logo, tem tanto crente nessa igreja. Não é verdade? É. Tem um caso muito conhecido em São Paulo, de um pastor que é também advogado e atua em direito. E quando alguém entra no gabinete dele lá, que eu acho que aquilo lá não é gabinete, entra ali e fala de casamento, ele diz, olha, pode assinando a procuração que eu já faço o seu divórcio. É verdade. Quem é do meio evangélico um pouquinho mais antigo sabe aí que existe isso. Olha só, por favor, fora do que Deus diz, não ouça conselhos. Venha de quem vier, se não é em linha com o que Deus diz, não ouça. Amém? Jó, olha o conselho que Jó recebeu da santa mulherzinha dele. Aquela esposa, olha, com uma esposa dessa. Porque todo mundo fala muito de Jó, não é? Jó perdeu tudo, papapá, 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 mas ninguém fala que ele tinha uma mulher que, olha... Jó 2, 8 e 9. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar. Você imagina que situação a desse homem. Com aquelas chagas todas purulentas, cheio de coceira. Pegou um caco para se raspar. Sei lá, que agonia, que coisa terrível, que situação ele se encontrava. Aí vem alguém, versículo 9, e lhe dá um conselho. Então... sua mulher lhe disse, querido Jó, Józinho do meu coração, você é tão íntegro, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Sabe o que ela deu de conselho a ele? Ela mandou ele se matar. Ela mandou ele se voltar contra Deus, se suicidar. Então, não aceite conselho de ímpio. A vontade de Deus não está no conselho dos ímpios. Amém? Ponto 4. Não acredite que a vontade de Deus está nas imitações do cristianismo. Cuidado com as imitações. Imitações são imitações. Fique sempre com o legítimo, com o original. Amém? Não faça estas coisas que as imitações no meio evangélico mandam fazer. Não faça regressão do G12, isso é do inferno, isso é do capeta. Não volte ao útero materno. Amado, imaginou nós voltando ao útero materno? A minha mãe já deve ter sofrido tanto naqueles partos. E nós também, né? Partos normais, eu imagino, todos nós. Aí a gente faz regressão ao útero. Se lembra do parto. Vocês já imaginaram? E depois vai recordando todas as mazelas, sei lá o quê, da infância, da adolescência, da juventude. Vai puxando todo aquele sofrimento, aquele pecado, aquele tremedal de lama, aquele caos sem Cristo, aquele império de trevas, o tempo da igreja romana, do espiritismo, do hinduísmo, do budismo, tudo aquilo que nós passamos. Estou só falando de mim. Ai, aquelas freiras no meu encalço, aquele convento, aquele peso, pecado, tudo aquilo. Amados, as coisas velhas já passaram, diz a Bíblia. Eis que tudo se fez novo. Quem é nova criatura aqui? Não vos lembreis das coisas passadas, é ordem de Deus. Aí vem as imitações do cristianismo mandar você lembrar.
Desenterrar a iniquidade toda que Jesus lançou no mar do esquecimento. E tem gente lá, Ricardo, buscando a vontade, conhecer a vontade de Deus. Hoje, tem louco, com Bíblia na mão, em cima de altar, gravando 666 no braço, na testa, na nuca. Tudo isso em nome de Deus. Amado, não aceite essa baboseira do inferno. Não aceite correntes de óleo, campanhas. Amado, isso é espiritismo puro. Não aceite ex-pai de santo, ex-mãe de santo, pondo a mão na sua cabeça e ensinando a fazer trabalho de quebra de macumba do passado. Jesus na cruz do Calvário enterrou toda a maldição contra a sua vida, não vale encantamento. Você está em Cristo, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Agora entram dentro de uma igreja, põe-se lá numa fila para passar um monte de gente de branco. Tudo ex-capeta. Quem disse? Quem diz? Quem garante? Para ensinando a fazer capetagem? Isso é candomblé. Isso é macumba. Quem já esteve no candomblé e na macumba sabe que só mudou de lugar físico. Ou não? Eu não gosto dessa igreja. Porque ela fica atacando as outras. Que outras? Isso é igreja onde? Eu não estou atacando os meus irmãos em Cristo, amado. Eu não estou atacando as pessoas que vivem do evangelho seriamente. Nós estamos atacando a hipocrisia, as imitações do cristianismo. Isso é heresia destruidora. Que caia por terra, que sejam mesmo desmascarados. Esses lobos vorazes, com pele de ovelha, enganando milhares de pessoas de Jesus. Não tenho medo. Não me intimido com e-mails, com caras feias, com pessoas que dizem, não fico nessa igreja porque eu não gosto que fale mal do fulano. Quem é o fulano? Eu não fico num lugar que fale mal de Jesus, mas que denuncie a mentira. Eu não me importo, não. Vamos deixar claro onde é que nós estamos, amados. O dia que a gente tiver que pisar aqui em ovos para falar a verdade, isto deixou de ser o evangelho da graça de Deus. Você está compreendendo? De vez em quando eu tenho que vir aqui dar um sacudi delas. Amado, sacude delas. Isso não era. Veja a mente das pessoas. Você está numa igreja em graça. Aqui não é lugar de imitação barata, nem de desgraça. Aqui neste altar há pessoas sérias, comprometidas com Deus, que têm exemplo de vida. Tem modelo a ser seguido, sim. E nós levantamos uma bandeira de verdade. E nós não vamos nos calar. E esses imitadores baratos, porque nem sabem imitar bem, eles vão ser desmascarados. Como, bispa? Eu não falei o nome de ninguém, mas você sabe todos eles que são imitadores baratos. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim como você foi liberto, milhares de pessoas serão libertas pela pregação da verdade. Amém? Diga aleluia. Diga, estou junto nesta reforma. Jesus virá buscar sua noiva sem manchas, sem mácula, sem defeitos, amados. Não é essa virgem que está aí, sujinha, maculada, sofrida, cheia de fardos, pagando um preço que Jesus já pagou, muito mais caro, lá na cruz, para que ninguém pagasse esse preço. Amém? Segundo aos Coríntios 11:14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Se ele se transforma em anjo de luz, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Ai, não fala desse, não fala daquele. Não fala do que está preso, não fala do que rouba, não fala do que fugiu do país, não fala daquela que foi morar nos Estados Unidos porque o irmão entrou no escândalo. Não falo. Agora, está tudo corrompido, nós vamos falar o quê? Nós vamos falar, amados, do que Deus tem para nós.
Porque há um povo nesta terra que precisa mostrar o que é o Evangelho. E o Evangelho são boas novas de grande alegria. 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos. É que tem gente que é covarde e tem medo de provar os espíritos. Tem certas pessoas que são intocáveis, certos nomes que são intocáveis. Ah, se o povo de Deus tivesse coragem, pastor Canai. Não estava isto que está no Brasil, não. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Quer dizer que tem muitos que não procedem. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Prove. Prove. Deus manda, faça isso. Veja os frutos. Investigue. Veja quem está sobre os altares. Observe, teste, vasculhe. Amado, faça isso. Porque há muitas imitações. Você sabe, quando nós conhecemos a graça de Deus, vou fazer um gesto aqui, me perdoe, mas nós estávamos por aqui, do meio evangélico, da lei. Eram 17 anos de carga, de mentiras, de hipocrisias, de fardos pesados, de roubos, de abusos, de coisas imorais que nós víamos. Nós conhecemos a graça, nós... será que é verdade? E o medo da decepção? E o medo de ser outro engodo? Até que Deus preparou que nós fôssemos a um congresso feminino no Rio de Janeiro. O bispo Rai nem se lembra disso, mas eu vou me lembrar. Ele vai se lembrar porque eu vou falar. E o primeiro dia que nós entramos naquele cinema em Piedade, ele estava abarrotado, lotado. Estava se construindo a catedral em paralelo, e os cultos ainda estavam acontecendo no cinema velho de Piedade. E aquilo era uma coisa sobrenatural. As laterais da área externa, a cada 10, 20 fileiras de cadeiras, tinha um monitor de televisão, e aquelas pessoas comportadas assistindo ao culto. Nós chegamos e fomos levados lá na frente, sentamos no altar, nos pés do apóstolo, e ficamos ali com as crianças pequenininhas no colo, os jovens todos grudadinhos. E eu disse, nunca vi isso. Mas, como lugar cheio não significa nada, vamos ver os frutos. E eu lembro que quando terminou, as pessoas foram saindo e ficava dentro de uma galeria. Quem é? Sandra sabe como era lá. Ficava dentro de uma galeria, esse cinema. E tinha várias lojinhas. E naquele corredor da galeria, o bispo vai se lembrar, tinha um balcão, tipo da Tia Lu ali, de recepção, que ficava um homem entregando ali panfletinhos, algumas coisas assim. Nós esperamos acabar tudo. E o bispo foi abordar aquele homem, que ele não tinha crachá de nada, ele era um servo da igreja. E o bispo chamou e disse, vem aqui. Eu estou vindo de São Paulo, assim, eu queria que você me falasse alguma coisa. O apóstolo, é tudo isso mesmo? Me falaram que, que ele não é simples, que ele não toma café com qualquer pessoa. Falaram que ele proíbe manifestações do Espírito Santo. Falaram que ele bate em velhinhos. Falaram que ele... Bom, aquela lista que tinham falado para a gente. E aquele homenzinho simples, aquela pessoa tão brilhante, né, bispo? Que nós não sabemos o nome, eu não me recordo. Mas eu me lembro, assim, eu olho para um irmão aqui, eu vejo muito parecido com ele. Está sentado ali do lado do Juarez. E aquele homem disse, olha, o apóstolo é assim, 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 assim. Eu acompanho a sua vida desde da lei e tal. Ele toma, sempre foi simples, sempre tomou café. É que agora, com 3.000 pessoas, vai tomar café como? E começou a falar, manifestações. O senhor não viu o que aconteceu? Vocês chegaram lá na frente, caiu um monte no poder, sem ter oração. Nós tínhamos visto mesmo. E começou a falar. Um membro da igreja que estava posicionado num balcão. Começou a contar experiências. Mas nós investigamos. Nós ficamos esperando, não vê-lo tropeçar,
Porque o nosso coração sempre foi bom. Só fica esperando ver tropeçar quem é mau. Mas quando se tem um coração bom, você fica observando e você diz, eu quero tanto que isso seja verdade. Eu quero tanto que isso seja real. Eu preciso de um modelo. Eu estou sem modelo, eu estou sem parâmetro, estou sem exemplo, estou sem paradigma. E nós achamos tudo isso. Observando, acompanhando. Há quanto tempo você observa e acompanha o nosso ministério? Você precisa, amado, tomar posição hoje, em nome de Jesus. E em relação ao que está aí fora, também. Ser um instrumento de Deus para alertar as pessoas que estão embarcando, tadinhas, nessas imitações baratas aí do cristianismo. Amém? 5 e último, vamos lá, encerrando. A vontade de Deus não está na sua própria consciência, nem na minha. Às vezes a pessoa diz assim, olha, bispa, a minha consciência me diz que não há problema nenhum eu servir bebida na minha casa. A sua consciência é que está ditando as regras agora? A minha consciência me diz que não tem problema nenhum eu me relacionar antes do casamento. Eu não sinto nada na consciência. Eu não tenho nenhum peso na consciência. Vou lhe contar um segredo. Jonas, que eu acabei de ler a história, tinha feito o oposto do que Deus tinha mandado ele fazer. E ele estava no porão do navio, dormindo tranquilamente. Ou seja, ele não tinha nenhum problema de consciência. A consciência dele estava tranquilíssima, mas ele estava totalmente contrário à vontade de Deus. Entendeu, Marquinhos? Então, a consciência não pode servir de guia para nós. Porque a consciência é a mistura do coração e dos pensamentos. É aquele meio lá dentro. E o coração é enganoso. E os pensamentos, se eles não estiverem transformados pela renovação, eles ainda vão carregar coisas lá de fora. E a soma de pensamentos e sentimentos enganosos dá o chamado consciência. Então eu tenho encontrado, infelizmente, muitos cristãos que dizem, a minha consciência não me acusa. E a sua consciência serve para quê exatamente? Nós temos que tomar cuidado. Jonas dormia tranquilamente, sono, o navio em polvorosa, todo mundo querendo saber quem era o causador daquilo. E ele dormia no porão. Ou seja, ele estava muito bem com a sua consciência, embora estivesse totalmente fora da vontade de Deus. Então, não busque a vontade de Deus na sua consciência. Amém? Eu vou fazer tal coisa porque a minha consciência me diz que tudo bem. Amado, eu aconselho que Deus lhe diga se é tudo bem ou não, e não a sua consciência. Provérbios 3, 5 e 6 diz, confia no Senhor, não é na sua consciência. E não falava, olha, consulte a consciência. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento, que é a tua consciência. Não vai se apoiar na tua consciência. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E Ele endireitará tudo na tua vida, tá bom? Então, quem vai pôr o trem nos trilhos de volta, se saiu, é o Senhor. Então, nós vamos buscar a vontade de Deus em Deus. Nós temos que ter, lógico, uma boa consciência, bons sentimentos, isso tudo é maravilhoso. Mas não vamos deixar nunca que isso substitua a vontade de Deus. A vontade de Deus, para encerrarmos, está onde? Na palavra. Então, onde é que é a fonte da vontade de Deus? A Bíblia Sagrada. Então, só para encerrarmos aqui. A Bíblia é a única fonte de vida. É a única fonte para mostrar a vontade de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que faz hoje, a lâmpada hoje para o meu pé é a palavra. E a luz para eu continuar caminhando é a palavra. Então, assim, onde estão os conselhos que eu preciso? Na palavra. Amém? Você quer fazer a vontade de Deus? Conheça a doutrina, porque ela está na palavra revelada. Quando você abre a Bíblia,
Deus abre a boca. Isso é lindo, não é? Quando você abre a Bíblia, Deus abre a boca. Agora, quando você não quer saber da Bíblia, você fecha a Bíblia, Deus fecha a boca. Então, preste atenção. O tempo, amados, que eu viver nesta terra e que subir a este altar, eu quero abrir a Bíblia neste altar. Porque se a proposta é Deus falar com a igreja, nós precisamos abrir a boca de Deus. A boca de Deus é a sua santa e bendita palavra. Amém? A Bíblia nos dirige de várias formas. Por princípios. Deus diz, plante que você vai colher. Isso é um princípio. A Bíblia nos dirige por promessas. A Bíblia diz, olha, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A Bíblia nos dirige por exemplos. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele creu. Ele teve uma atitude, exemplos, e ele venceu uma adversidade gigantesca. E 4, a Bíblia nos dirige por mandamentos. Há ordens explícitas de Deus e elas devem ser obedecidas. Então, amado, de alguma forma, Deus tem que ter falado com você esta noite. Amém? Porque se Deus fala destas 4 formas, algumas delas, ou uma, ou duas, ou 3, ou as 4, Deus usou aqui para lhe falar. Este altar ensina a palavra. Por isso aqui se ouve Deus. Amém? Guarde que a palavra nunca é contrária à vontade de Deus. E a vontade de Deus nunca é contrária à palavra. Eu tenho encontrado gente que diz assim, olha, Deus me disse que você pode casar com o Joãozinho dos Anzóis. Só que você é crente, o Joãozinho dos Anzóis é trevas. Não conhece Jesus, não é salvo ainda. E a Bíblia diz que luz com trevas não podem se casar. Ora, então, esse Deus me disse, é a vontade de Deus, é mentira. Porque a vontade de Deus nunca contradiz a palavra de Deus. Apocalipse 22, 18, 19 diz, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham inscritas neste livro. Deus não está falando de salvação, está falando de uma parte que teríamos direito se estivéssemos honrando a palavra. E que se acrescentarmos alguma coisa, se tirarmos alguma coisa, se acrescenta tem flagelo, se tira, perde parte do que está preparado. Então, é melhor a gente ouvir a voz de Deus. Amém? E Deus espera, amados, que nós obedeçamos a sua palavra antes que Ele nos mostre especificamente os detalhes que nós queremos saber da vontade dEle. Eu vou encerrar dizendo isso. Às vezes nós queremos saber a vontade de Deus para agora, para uma situação agora. Você só vai ter isto revelado quando você estiver se submetendo a tudo que Deus já lhe revelou a respeito da sua vontade geral. Vou dizer porque isto é o fechamento da mensagem. Você está entendendo, Liene, o que Deus está dizendo? Porque Deus diz assim, você tem que plantar para que você colha. Isso é vontade de Deus. Você não pode usar a sua boca, porque você está enredado com as palavras da tua boca, para dividir, para promover contenda. Você está conhecendo a vontade de Deus. É vontade de Deus que congreguemos. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Esta é a vontade de Deus. Então, eu conheço a vontade de Deus para um monte de coisas. Só que hoje eu quero saber a vontade de Deus, se é para eu comprar ou não aquele imóvel. Eu só vou saber a vontade de Deus explícita para a minha vida quando eu estiver me submetendo a tudo que Deus já me revelou que é a vontade dEle. Eu quero encerrar hoje para que você pense nisso, levando isto para a sua casa. Muita gente, eu quero saber o que Deus pensa sobre isso. Hoje eu preciso saber a direção de Deus. Eu preciso da direção de Deus. Quanto você tem observado
submetido à direção de Deus em tudo que Deus já lhe mostrou, já lhe revelou. Se isto é uma constante, Deus sempre vai lhe mostrar também a vontade dele específica. Entendeu, Marco? Entendeu? Nós queremos para hoje. Só que Deus vem trabalhando num processo conosco há muito tempo. E dizendo, eu quero chegar num ponto, Silmarinha, é assim que Deus quer, de lhe revelar tudo, para cada dia, para cada momento, a hora que você me perguntar. Só que essa revelação de uma vontade específica, ela está condicionada a você se submeter à vontade de Deus para outras coisas, em todas as áreas, naquilo que Deus já lhe revelou. Eu espero que todos tenham entendido. E eu encerro com Atos 20, 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Aqui é assim, com todo respeito, este altar anuncia todo o desígnio de Deus, sem tirar nada e sem acrescentar nada. Amém? Eu quero que você fique de pé no seu lugar. E eu quero encerrar lhe dizendo, se você quer viver a vontade de Deus, viva em harmonia com aquilo que Deus diz em sua palavra. E obedeça a tudo que Deus já lhe mostrou que é a vontade dele. Em outras áreas, porque Deus vai lhe mostrar a vontade específica. Naquela hora que você precisa de uma decisão, de uma direção, Deus vai falar especificamente com você, sem dúvida, sem tumulto, com clareza. Hoje eu entendo isso que eu estou falando. Eu sei quando Deus fala, faz, não faz, fala, não fala, compra, não compra. É claro, 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 claro. Mas esse é um processo de obediência. Ao quanto se conhece a vontade de Deus e ao quanto se pratica. Diga com fé, levante uma das suas mãos, diga, Senhor Jesus, eu vou fazer a tua vontade. Eu já sei que a tua vontade está na Bíblia Sagrada. E eu recebo a tua vontade em todas as áreas da minha vida, com ações de graça, para eu ver a tua direção específica. Eu recebo direção para todos os meus passos, em todos os meus caminhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ai, que profundidade, amados. Aleluia. Bispo Rai, a bênção final. Alguns têm que ir embora, alguns têm que pegar a direção de casa. Aleluia. Alguns têm que dar direção para a sua casa, para a sua família. É nas pequenas obediências à vontade de Deus que nós vamos ver a vontade explícita, específica. Graças a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Jesus, por esta noite, por mais esse dia que tu nos deste, concedeste, ó Pai, a honra e o privilégio de crescer no conhecimento da tua graça e da tua palavra. Obrigado por esse santo ministério, Aleluia. Jesus. Obrigado pelas pessoas, ó Pai, que tu levantaste, Obrigada, ó Deus, Jesus, para dirigir o teu povo, ó Pai, as ovelhas. Obrigada, Senhor. Carentes, ó Pai, sedentas de amor manifesto, Jesus. Glória a ti. Ó Deus, obrigado, ó Pai, porque esse ministério tem compromisso com a Aleluia, verdade, Jesus. E a verdade liberta, Jesus. Obrigada, a verdade faz com que as amarras Obrigada, sejam caídas, eu creio, com que os olhos sejam desvendados, ó Pai. Deus. Obrigado, Jesus, pela vida do nosso abençoado apóstolo Obrigada, Miguel Jesus. Ângelo, Honra aquela pela vida do bispo Júnior, ó Cobre Pai, com a tua graça, por o teu toda a amor, família Jesus. apostólica, ó Deus, pela Livra-os, nossa bispa Senhor. Solange, ó Deus, obrigado pela Cristo Vive de São Protege-os, Paulo, Pai. obrigado pelo corpo ministerial Obrigada, desta igreja, Jesus. Cada um obrigado, que Jesus, serve, pelas ovelhas que te preciosas ama. Aleluia. que o Senhor tem trazido a esse lugar, Glória Jesus, a Deus. para entender Glória, e conhecer glória, os teus glória a desígnios ti, Jesus. e os teus propósitos, ó Deus, que as Glória nossas a ti, vidas, ó Jesus. Pai, sejam utilizadas, ó Pai, Glória a ti. da maneira que tu quiseres, ó Pai. Aleluia, Que nós
lhe agrademos sempre, ó Deus. Sim, Senhor. Que a tua vontade se manifeste nas nossas vidas. Ó Deus, que a tua palavra seja ensinada, Jesus. Senhor. Ó Deus, e que haja, Pai, reflexo na vida do teu povo. Que haja modelos, que haja modelo, que haja compromisso, Jesus. Ó Deus, que seja banido do nosso meio, ó Pai. Sim, Jesus. Toda imitação de cristianismo, Jesus. Ó Deus, que o teu povo tenha os olhos esclarecidos, iluminados, ó Deus, para saber, Jesus, ouvir e discernir a tua palavra, a tua verdade, Jesus, nela crescer e dar frutos, ó Pai, para a tua glória. Por isso nós declaramos, Jesus, que esta noite, que este culto abençoado, Jesus, trará frutos. Eu creio, Jesus. Ó Deus, no teu povo. Eu creio. Trará edificação, Jesus, nos fundamentos firmes da graça de Deus. E nós seremos um povo cada vez mais forte, Jesus. Um povo cada vez mais alegre. Porque a alegria, Jesus, do nosso Deus é a nossa força, é a nossa fortaleza. Por isso nós declaramos, Jesus, que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Se você precisa sair, fique à vontade. Quem puder, cante esta última canção conosco. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Domingo tem mais, não falte. Aleluia. Deus vai acrescentar a esta mensagem. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A
Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. Diga a quem está ao seu lado: a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Boa noite, internautas.